Fala galera, fala turma! Falando de concurso público, Prefeitura Municipal, lá para Jundiaí, na área de saúde. Cargo que exige ensino médio, técnico e cargo que exige ensino superior. Por isso a variação aqui quanto aos salários. Para ensino médio técnico, um pouco mais de R$ 5.000. Para ensino superior, um pouco mais de R$ 9.500. Inscrições a partir de 25 de março. Gravo esse vídeo e publicarei, se Deus quiser, na data de hoje, até 8 de abril, o concurso público do edital de número 2 de 2026 para a Prefeitura Municipal de Jundiaí. Oferece oportunidades para os cargos de médico ginecologista com jornada de 20 horas semanais e cargo de técnico em laboratório, jornada semanal de trabalho 40 horas, além dos salários que acabamos de falar, são oferecidos pela Prefeitura de Jundiaí o Vale Alimentação de R$ 1.145 e auxílio transporte de R$ 492. Gostou? Legal? Que tal? E aí, de seu interesse, você clica em Saiba Mais. Onde estamos? Estamos no site da Fundação VUNESP, com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares. Mas aqui neste vídeo, concurso público é o tema. Estamos agora na página do concurso da Prefeitura de Jundiaí para a área de saúde, tanto o cargo com exigência de escolaridade e ensino médio técnico, que é o técnico em laboratório, como o cargo que exige o ensino superior, médico ginecologista. Aqui, aqueles mesmos dizeres iniciais que havíamos lido, você vê que existe isso na cor marrom ou amarronzada. Você clica em editais e documentos, você terá acesso, observe, já existem vários documentos. 23 de março de 2026, um edital de reabertura, cargos de saúde, versão completa. Clicou, tá aqui. E aí diz que é edital 185 de 13 de março de 2026, a Prefeitura de Jundiaí, nos termos de um processo de número tal, torna pública a reabertura das inscrições do concurso público regido pelas instruções especiais, que são essas, vamos ler, para provimento de vagas e cargos adiante descritos sob organização e aplicação da VUNESP. Vejam os cargos, as vagas e os cargos adiante descritos. A que se refere ali são esses aqui: médico, ginecologista, técnico de laboratório, os dizeres iniciais, aqui nas disposições preliminares, das instruções especiais do edital de abertura de inscrição ou de reabertura das inscrições. Turma, galera, o edital é a bíblia do seu concurso. São apenas 21 páginas. Precisa ler. Mais do que observar o capítulo 2º do cargo, você vê item 2.1, geralmente, é a tabela. E a tabela você vê o nome do cargo e aí observa o salário. Se trabalhar 12 horas por semana, o médico ginecologista vai ganhar esse valor. Se trabalhar 20 horas, esse valor é a minha compreensão. Posso estar errado, você me corrija no comentário. E aqui os requisitos. Para o médico ginecologista, superior completo em medicina, mais residência médica em ginecologia e obstetrícia ou especialização nessa área com cargo horário equivalente à residência médica. E o técnico de laboratório, o salário está aqui, 40 horas de trabalho por semana, precisa do ensino médio, com técnico em análises clínicas ou outros típicos dessa área. Registro no órgão de classe também. Leia aqui os asteriscos. O salário do cargo, seja qual for, tem como base uma lei municipal e alterações posteriores. Os benefícios, auxílios, alimentação e transporte, dissemos anteriormente. As atribuições estão no anexo 1º deste edital. O que são atribuições, Fábio? Aquilo que a pessoa vai desenvolver no dia a dia. Qual será a sua atividade, seu trabalho? Você vê aqui comigo, ó. Anexo 1º das atribuições dos cargos aqui nesse concurso, médico ginecologista. Existe uma descrição resumida, tá aqui, e as atividades gerais do médico ginecologista. Legal? E aí, o técnico de laboratório, claro, outras atribuições, tarefas, deveres, obrigações, competências. Executar atividades em laboratório
D. Análises clínicas, realizando a coleta, análise e registro de materiais e substâncias. E aqui sim, as atividades, atribuições elencadas, enumeradas. O anexo segundo é do conteúdo programático, aquilo que vai cair na prova, mas vamos seguir a leitura, porque aqui fala das inscrições. A inscrição implica o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, como o anexo 1º, atribuições dos cargos, anexo 2º, conteúdo programático, e aí você faz a leitura de todo o item 3.1. 3.2, seguem do capítulo 3º. Olha aqui, para se inscrever, o candidato deverá atender as condições para o preenchimento do cargo, e aí, comprovar na data da nomeação os requisitos e condições para a investidura dos cargos. De repente, você ainda não concluiu o ensino médio. Será, galera? E nem o técnico? Acho que não dá tempo, porque estamos em março. Então, quando você for nomeado, aí você vai lá para tomar posse, investidura do cargo. Precisa apresentar documento que comprove isso que está na tabela, aqui na coluna requisitos, assim como para o médico. No momento da, digamos, contratação, precisa de documentos que corroborem existirem essas exigências cumpridas. E o 3.4 fala ainda: ter sido classificado neste concurso e considerado apto nos exames médicos admissionais, possuir no ato da nomeação a escolaridade mínima. Foi o que dissemos, porque está no item 2 do presente edital, lá na tabela, última coluna. Documentos comprobatórios, certificados, diplomas, histórico escolar. No momento da nomeação, o candidato deverá comprovar essa escolaridade, sendo exigida, no mínimo, a colação de grau. Ou seja, mais do que concluir um curso de graduação, precisa, no mínimo, da colação de grau. E aí apresentar documentos, RG, RIC, CPF, título de eleitor, a nova carteira de identidade nacional, SIM. Eu não afirmei SIM, é a sigla SIM. C de casa, I de ímpeto, N de nacional. Fala de lei complementar, de estar em dia com o serviço militar, se a pessoa for do sexo masculino, em dia com os direitos políticos e obrigações eleitorais. Muitos os itens vão de a linha A até a linha Q. Legal? E aí, 3.5, entrega de documentos. Inscrição das 10 horas do dia 25 de março de 2026 até quase meia-noite, até as 23h59 do dia 8 de abril de 2026. Falando de inscrição, existe cronograma previsto? Sim, é o anexo 3º, depois do anexo 2º, que fala do conteúdo programático. Então, começam as inscrições nessa data e terminam lá em 8 de abril. E a data da prova, Fábio, eu quero saber. A aplicação da prova objetiva, 24 de maio de 2026. Pode ser que existam outras etapas, você vai ler com cuidado porque principalmente a priori, tudo de seu interesse neste edital, porque fala de vagas, de cargos, que são o seu sonho. Fala dos acontecimentos lá naquele momento, dia, quando ocorrer a prestação das fases e das provas. As provas realizadas lá em Jundiaí no período da manhã. Turma, galera, turma, você acredita em mim? Houve prova que era de manhã. A pessoa me aparece 1 da tarde, porque pensava, opa, o portão fechará às 2. A prova até às 6. Não, a prova já havia acontecido. Cuidado! E sempre observar esta área aqui. Tá ok? Tá ok? Porque você vê, diversos os documentos, estamos lendo esse último, reabertura para cargos de saúde, da Prefeitura de Jundiaí, e publicado ontem, 23 de março. Então você precisa ler com bastante atenção e fala da prova. Como será? Ela é chamada objetiva, eliminatória, classificatória. Ela avalia o grau de conhecimento técnico do candidato, esse conhecimento necessário ao desempenho do cargo, de acordo com o conteúdo programático lá no anexo 2. Nós veremos com bastante cuidado, atenção. Poderá ser realizada pela internet nos sites
tanto da Prefeitura de Jundiaí, tá aqui o hiperlink, e no site da Fundação VUNESP. Olha aqui a URL, www.vunesp.br. O que levar no dia da prova? Original de um desses documentos. Caneta de tinta cor preta. Não vá no dia da prova com caneta de tinta azul. Tá aqui no edital. Se concurso fosse jogo, o edital é um manual, a cartilha, as regras. Você já pode começar um jogo perdendo porque você levou a caneta errada. Muitas as vedações, proibições. Cuidado, 7.4 não será admitido. 7.5 o candidato. 7.6 o candidato não poderá ausentar-se da sala ou do local de prova, /fase, sem o acompanhamento de um fiscal. Então, bastantes informações, diversas as orientações, precisa ler o edital. Vamos direto ao conteúdo programático, porque, ao fim e ao cabo, você assistiu ao vídeo, sabe de 2 cargos, um ensino médio, outro ensino superior, você tem essas formações, e aí, anexo 2º fala sobre a prova objetiva. O técnico de laboratório, naquela prova objetiva, haverá questões de conhecimentos gerais, português e matemática. E os conhecimentos específicos para o técnico de laboratório, ética profissional, controle de qualidade, ética e sigilo na guarda de prontuários e exames, saúde pública, SUS, noções de vigilância em saúde, epidemiológica e sanitária, preparo de reagentes, preparo de soluções, limpeza, manutenção diária em ambientes de análises laboratoriais, recepção do paciente, etc. e tais. Então, na prova objetiva, conhecimentos gerais. Na prova objetiva, conhecimentos específicos, sendo que nos conhecimentos gerais, português e matemática, e nos específicos, aqueles conhecimentos que têm a ver com o cargo do técnico de laboratório, cuja escolaridade exigida é ensino médio completo, técnico, você viu naquela tabela do item 2.1. Agora, o médico ginecologista, na prova objetiva, português e política de saúde. Veja, não há matemática. Tá ok? Tá ok? Começa aqui, ó, conhecimentos gerais, com português e política de saúde. Conhecimentos gerais, galerinha. Como, por exemplo, o capítulo 2º, que fala da Seguridade Social, a seção 2ª, que fala da saúde, lá no título 8º da Ordem Social da Constituição Federal. Então, da CF 88, você precisa estudar isso em destaque, candidato a candidato, ao cargo médico ginecologista, escolaridade e ensino médio completo. Então, além de português, política de saúde, nos conhecimentos gerais da prova objetiva para médico ginecologista, mas, além disso, além dos gerais, os conhecimentos específicos, e aí sim que tem a ver com o cargo do médico e com a área de atuação, com a especialidade ginecologista, anatomia clínica, endometriose, distopias genitais, distúrbios urogenitais, técnica de uso de vácuo extrator do parto, prevenção de prematuridade, sofrimento fetal crônico e agudo, são bastantes assuntos, itens, que as pessoas ao cargo de médico ginecologista precisam estudar. Também, aqui no capítulo 6º das fases e das provas, o técnico de laboratório, prova objetiva com conhecimentos gerais, português e matemática para o técnico, sendo que para o médico ginecologista, você olha nos conhecimentos gerais, tem português? Sim, mas não tem matemática. Então, técnico de laboratório, 10 questões de português na prova e 10 de matemática. E 20 dos conhecimentos específicos de sua área, técnico de laboratório. O médico ginecologista, 10 questões de política de saúde e 10 de português. Não há questões de matemática na prova objetiva. Além disso, 20 de conhecimentos específicos para o cargo médico e a especialidade ginecologia. 3 horas de duração da prova. Você viu que a prova será lá em Jundiaí no período da manhã. Legal? Que tal? Gostou? E aí? Vai fazer esse concurso público da Prefeitura Municipal de Jundiaí? Olha o edital da Divisão de Recrutamento e Seleção, número 135, de 13 de março de 2026. Nós observamos
né? Um pouquinho daquilo que é importante, mas você faz a leitura de tudo ou mais que aqui consta neste documento, que é um documento legal. Ele direciona tudo o que você precisa saber sobre o concurso da área de saúde da Prefeitura de Jundiaí. Tudo bem por aí? Então tá bom. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.